Os olhos claros e sorriso tímido revelam um homem simples, mas que sempre teve visão de futuro. José Marcos Gatti Long não tinha medo de trabalhar. Foi mecânico, caminhoneiro e motorista de ônibus. A filha Cássia se lembra com carinho da trajetória do pai, do período em que se mudaram para a capital paulista e depois retornaram para Andradas. Aí, naquela época, como São Paulo pagava melhores salários, então o meu pai, a minha mãe, eu, no caso, e a minha irmã, né, que eu era pequenininha, a gente mudou para São Paulo. Então, lá em São Paulo, meu pai trabalhou muito, sabe? Ele, assim, ó, ele trabalhava, fazia muitas horas extras até ele conseguir um bom salário, né? E voltou para cá e comprou a linha do Campestrinho, que era do senhor João Cândido. E depois ele colocou a linha na Gramínea também. E foi uma vida assim de muita luta, de muito sacrifício, né? A minha mãe sempre ajudando ele. Então os dois sempre trabalhando juntos, né? Então em casa, graças a Deus, era uma família de muita paz, era uma casa de muita alegria. O meu irmão faleceu com 18 anos, aí foi um golpe muito duro para eles, né? Para nós todos, né? E depois, com a morte do meu irmão, logo depois veio a morte da minha mãe também, que ela lutou bastante contra o câncer, né? Mas aí veio a falecer. Mas sempre assim, foi sempre uma vida de muita luta, mas também de muita fé, de muita alegria. Então ele sempre se preocupava com todo mundo que estava ao seu lado. Então ele preocupava muito com a qualidade de vida dos motoristas dele, das pessoas que trabalhavam, né, junto com ele na empresa dele. Ele queria que todo mundo tivesse a sua casa, o seu carro para andar. Então ele ajudava todo mundo, ajudou bastante entidades também. Então todo mundo que procurava por ele, ele sempre tinha algo para oferecer, né? E sempre foi assim, sempre sorrindo, contente, né? Uma cabeça muito jovem e esses sofrimentos da vida, né? Não abalaram ele. Então ele teve uma trajetória muito bonita, né? Sempre pensando na felicidade de todo mundo que estava no entorno dele. Amante da família e com talento para o empreendedorismo, sua contribuição foi muito importante para o desenvolvimento de Andradas. José Marcos se tornou um dos precursores do transporte coletivo no município. Fez muitos amigos com a profissão e viveu histórias que nunca serão apagadas da memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Meu pai conseguiu, com a ajuda da minha mãe, né, a construir uma trajetória bonita, né? E ele, inclusive, ele foi um dos pioneiros aqui no transporte coletivo de Andradas, né? Foi ele que colocou a primeira circular aqui na cidade. Também fazia o transporte, né, intermunicipal, né? Ajudando, levando os trabalhadores, né, para as indústrias, né? Que inclusive até hoje, há 50 anos, ele trabalha, né? A nossa empresa presta serviço para a Icasa. De acordo com informações da família, José Marcos passou por uma cirurgia no coração há cerca de 10 anos. Com o passar do tempo, a saúde dele ficou bem debilitada e, após sofrer um infarto, não resistiu. Estava com 80 anos, deixou 6 filhos. Cássia, Maria Alice, Silvana, José Marcos, Fernando Rafael e Carlos Eduardo. Ele me deixa um legado de pensar em todo mundo, sabe? Um legado assim de da gente procurar fazer o bem né, a todos e não se preocupar somente com a gente, mas com esse bem comum mesmo. E também que a gente tem que sonhar e correr atrás, porque ele foi um batalhador, foi um guerreiro, tanto ele como a minha mãe, pessoas dignas, pessoas honestas, né, que venceram, né? Apesar de todas as dificuldades, de todos os empecilhos que a vida colocou, mas eles venceram.